Se você quer guardar dinheiro, mas ganha pouco, esse vídeo foi feito especificamente para você. Não para quem ganha bem e quer guardar mais. Não para quem já tem reserva e quer investir melhor. Para você, que olha para o salário no fim do mês e sente que o número que sobra é pequeno demais para fazer diferença. Que já tentou guardar e não conseguiu manter. Que ouve conselho financeiro e pensa: fácil falar para quem não vive minha realidade. Eu ouço você. E hoje eu vou te dar uma resposta honesta. Não a resposta que parece bonita, mas a que realmente funciona para quem está nessa situação. Fica até o fim, porque o que eu vou te mostrar na segunda metade desse vídeo é o que a maioria dos canais de finanças nunca vai te contar, porque não é glamuroso, não é rápido e não parece grande o suficiente para ser levado a sério, mas é o que funciona. Se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro para quem vive a vida real. Deixa eu te descrever como é querer guardar dinheiro ganhando pouco no Brasil de hoje. Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, às vezes mais de 8 horas, às vezes em 2 empregos, às vezes fazendo bico no fim de semana. Você não é preguiçoso, nunca foi. Você batalha. E no dia 5, quando o salário cai, você tem aquela sensação boa por uns 10 minutos. Olha para o saldo e por um momento parece que dá. Aí começa a lista. Aluguel, mercado, transporte, conta de luz, água, internet, escola do filho, parcela do cartão do mês passado. Mais uma parcela que você tinha esquecido. A conta que veio mais cara do que o esperado. E quando você termina de somar, o número que sobra é pequeno. Às vezes é 0, às vezes é negativo. Você já gastou o que vai entrar no próximo mês antes dele chegar. E aí aparece alguém falando para guardar dinheiro, para separar 20% do salário, para ter reserva de emergência. E a reação que vem não é motivação, é uma mistura de cansaço e frustração. Porque você sabe que quer guardar. Você já tentou guardar, mas com o que sobra, quando sobra alguma coisa, parece que não vai chegar a lugar nenhum. Essa sensação tem um nome. Não é falta de disciplina. É o peso de tentar organizar o que parece não ter margem para ser organizado. É a frustração de fazer certo, trabalhar, pagar as contas, tentar e ainda assim sentir que não avança. Mas deixa eu te contar algo que vai mudar a forma como você enxerga essa situação. Conheci uma mulher que trabalhou como diarista durante anos, 2 dias por semana, ganhando pouco, muito pouco. Tinha conta atrasada, tinha mês que mal fechava. E mesmo assim, em menos de 2 anos, acumulou 7.500 guardados. Chegou a 15 mil. Caminha para a aposentadoria pelos próprios investimentos, antes dos 50 anos. Ela não ganhou mais para chegar lá. Ela não teve herança, ela não encontrou fórmula mágica. Ela mudou uma coisa. E essa mudança é o que esse vídeo existe para te mostrar. Vou te dizer algo que pode ser difícil de ouvir no primeiro momento, mas que quando você absorve, muda tudo. O salário baixo é uma dificuldade real. Não vou minimizar isso. Viver com pouco no Brasil de hoje é genuinamente difícil. Inflação alta, custo de vida crescente, salário que não acompanha, isso é real e injusto. E você não está errado em sentir o peso disso. Mas o salário baixo não é o motivo pelo qual você não consegue guardar dinheiro. E vou provar isso com números. Prova 1. Quem ganha muito também não guarda. Se o problema fosse o salário baixo, todo mundo que ganha mais guardaria dinheiro. Mas não é o que acontece. O Brasil tem uma das maiores taxas de endividamento do mundo. E não é só entre quem ganha pouco. Pessoas que ganham R$ 5.000, R$ 8.000, R$ 10.000 por mês chegam no zero todo mês. Tem dívida no cartão, não tem reserva, vivem de salário em salário com números maiores. O problema não é o salário, é o comportamento financeiro. E comportamento independe de salário. Prova 2. Tem gente ganhando menos do que você que guarda mais. Isso é difícil de aceitar, mas é verdadeiro. Existem pessoas com salário mínimo que têm reserva, diaristas que acumulam patrimônio, trabalhadores informais que guardam parte de cada diária. Não todos, não é fácil, mas existe. E se existe com salário menor do que o seu, existe com o seu também. A diferença não está no valor que entra, está no comportamento com o que entra. Prova 3. A matemática do pouco que sobra. Você sente que o pouco que sobra não faz diferença, mas vamos fazer a conta real. Se sobrar R$ 80 por mês, um valor que a maioria das pessoas que ganha pouco considera insignificante, e você guardar consistentemente, em 12 meses, você tem R$ 960. Em 24 meses, você tem 1.920. Em 36 meses, você tem 2.880. Com rendimento de aplicação financeira, esse valor é maior ainda.
Não é muito, mas é infinitamente mais do que zero, que é o que você tem se não guardar porque achou que 80 era insignificante. E aqui está o ponto que muda tudo. R$ 80 guardado todo mês não é o resultado que importa, é o hábito que importa. Porque o hábito de guardar R$ 80 é o mesmo hábito que vai guardar 150 quando a situação melhorar um pouco. É o mesmo hábito que vai guardar R$ 300 quando uma renda extra aparecer. O valor cresce com o tempo, mas só se o hábito existir para receber o crescimento. Então, qual é o problema real? São 3 problemas que aparecem juntos e que se reforçam mutuamente. Primeiro, você guarda o que sobra, em vez de gastar o que sobra depois de guardar. Essa inversão parece semântica, mas produz resultados completamente diferentes na prática. Segundo, você tem vazamentos invisíveis no orçamento que drenam mais do que você percebe. Não grandes gastos, pequenos gastos repetidos, que somados representam uma quantia que resolveria o problema de guardar. Terceiro, você não tem um método. Não porque não tentou, porque nunca teve um método que fosse simples o suficiente para funcionar na vida real de quem ganha pouco e chega em casa cansado todo dia. Esses 3 problemas têm solução. E agora, eu vou te mostrar qual é. O método que funciona para quem quer guardar dinheiro ganhando pouco tem 4 etapas. Não são 4 etapas que você faz uma vez e esquece. São 4 etapas que você internaliza e que com o tempo viram comportamento automático. Etapa 1. Diagnóstico real. Antes de guardar qualquer coisa, você precisa saber exatamente o que está acontecendo com o seu dinheiro. Não por cima, com precisão. Pega o extrato do último mês, completo, sem pular nada, e divide em 3 colunas. Coluna 1. Gastos fixos obrigatórios. Tudo o que você não pode deixar de pagar e que não muda muito de mês para mês. Aluguel, mercado básico, transporte, contas fixas de água, luz e internet, escola se tiver filho. Coluna 2. Gastos variáveis. Tudo o que variou. Delivery, saída, compra por impulso, lanche fora, compra no mercado além do básico. Coluna 3. Gastos automáticos. Tudo que sai sem decisão consciente. Assinaturas, débitos automáticos, serviços recorrentes. Quando você terminar esse exercício, vai ter 3 informações fundamentais. Primeiro, quanto dos seus gastos fixos obrigatórios estão consumindo do seu salário. Se estão consumindo mais de 70%, você tem um desequilíbrio estrutural que precisa de ação, não só de organização. Segundo, quanto está indo em variáveis sem decisão consciente. Esse é onde quase sempre existe margem que você não sabia que tinha. Terceiro, quanto está saindo em automáticos que você nem lembra que existem. Esse é o vazamento mais silencioso e o mais fácil de fechar. Esse diagnóstico leva de 20 a 30 minutos, e quase todo mundo que faz pela primeira vez se surpreende com pelo menos um número. Ou o fixo está consumindo mais do que percebiam, ou o variável soma mais do que imaginavam, ou os automáticos representam um valor que nunca tinham calculado. Etapa 2. Fechar os vazamentos. Depois do diagnóstico, você vai encontrar pelo menos um vazamento que pode ser fechado sem privação real, quase sempre mais de um. O mais comum é o vazamento de assinaturas esquecidas. Uma pesquisa com brasileiros que fizeram o exercício de revisar os débitos automáticos mostrou que, em média, cada pessoa encontra entre R$ 80 e R$ 200 mensais em serviços que não usa ou mal usa. Streaming que mal abre, aplicativo que assinou numa promoção, clube de assinatura que parecia interessante, serviço que achava que tinha cancelado. Some R$ 120 de assinaturas canceladas por 12 meses, R$ 1.440. Por 24 meses, R$ 2.880. Por 36 meses, R$ 4.320. Mais de R$ 4.000 em 3 anos que estavam saindo em silêncio todo mês, sem gerar nenhum valor em troca. O segundo vazamento mais comum é o delivery de cansaço. Não o delivery planejado, o delivery de emergência emocional. A quarta-feira cansativa, a sexta-feira que você não queria cozinhar, o domingo que o mercado estava fechado. Se você pede delivery por impulso 3 vezes por semana, a um valor médio de R$ 40 por pedido, você está gastando R$ 480 por mês nesse item. Em 12 meses, são R$ 5.760. Não é sobre eliminar o delivery, é sobre reduzir os pedidos por impulso e manter os pedidos planejados. Reduzir de 3 para 1 por semana já representa R$ 320 por mês redirecionáveis para a reserva.
O terceiro vazamento mais comum é o mercado sem lista. Pesquisas mostram que quem vai ao mercado sem lista gasta em média 40% mais do que planejava. Em R$ 600 de mercado por mês, isso representa R$ 240 extras, indo embora em itens que não estavam no plano. Esses 3 vazamentos juntos, assinaturas, delivery de impulso e mercado sem lista, podem representar R$ 400 a R$ 700 por mês para muitas pessoas que ganham menos de 3 mil. Dinheiro que já existe no orçamento, que já está saindo, que só precisa ser redirecionado. Etapa 3. Separar antes de gastar. Essa é a etapa mais simples e a mais transformadora, e é o oposto do que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas guarda o que sobra depois de pagar tudo e viver o mês. O problema é que com essa lógica, quase nunca sobra nada. O dinheiro disponível sem destino some em 1000 pequenas decisões ao longo do mês. A lógica que funciona é inversa. No mesmo dia que o salário cai, antes do mercado, antes da saída, antes de qualquer gasto variável, você transfere um valor para uma conta separada. Esse valor é o que vai guardar. O que fica na conta principal é o que você tem para viver o mês. Qual é o valor? O que cabe no seu orçamento real, não o que seria ideal. Se depois do diagnóstico você fechou R$ 120 de vazamentos, você transfere R$ 120. Se conseguiu fechar 200, você transfere 200. Se o mês está muito apertado e só dá R$ 30, você transfere R$ 30. O valor não importa tanto quanto o momento, antes, sempre antes de qualquer gasto variável. E a conta separada precisa ter uma característica importante: precisa ter fricção para resgatar. Não pode ser a mesma conta corrente com uma divisão mental. Precisa ser uma conta diferente, sem cartão vinculado se possível, com acesso que exija pelo menos um passo extra para tirar o dinheiro, porque fricção protege. Dinheiro fácil de acessar é dinheiro fácil de gastar. Opções simples e gratuitas: caixinha do Nubank, poupança separada, conta no PicPay ou no Mercado Pago, Tesouro Selic com liquidez diária. Qualquer uma funciona. O critério é ser separado da conta principal. Etapa 4. Consistência sem perfeição. Essa é a etapa que a maioria das pessoas não ouve sobre e a que mais faz diferença no resultado de longo prazo. Consistência sem perfeição significa que você vai guardar todo mês, mas não necessariamente o mesmo valor todo mês, não necessariamente sem nenhum mês difícil no meio, não necessariamente sem nunca precisar usar parte do que guardou. Vai ter mês que vai guardar menos, vai ter mês que vai precisar usar parte da reserva para uma emergência real, vai ter mês que o planejamento não vai funcionar como deveria. E tudo bem. O que não pode acontecer é usar o mês difícil como razão para abandonar o comportamento. O mês ruim é episódio isolado. No mês seguinte, você volta ao padrão, sem drama, sem culpa excessiva, sem tentar compensar com valor irreal que vai falhar. Volta com o mesmo valor de antes, com o mesmo comportamento de antes, como se o mês ruim não tivesse acontecido. Essa capacidade de retornar sem drama depois do mês difícil é o que separa quem acumula 5 mil, 10 mil reais ao longo de alguns anos de quem fica eternamente entre 0 e 500 reais sem nunca progredir consistentemente. Porque anos são feitos de meses bons e meses ruins, e quem consegue manter nos meses bons e retornar rapidamente nos meses ruins, acumula muito mais do que quem só consegue guardar quando está tudo perfeito, o que raramente acontece. O que fazer com os vazamentos fechados e o hábito instalado? Quando você fecha os vazamentos e instala o hábito de separar antes de gastar, 2 caminhos se abrem dependendo de onde você está. Se você tem dívida cara, cartão de crédito rotativo, cheque especial, empréstimo com juro alto, o dinheiro que você vai começar a separar vai para quitar essa dívida primeiro, não para reserva, não para investimento, para dívida cara. O motivo é matemático. Juro de dívida cara no Brasil é tão alto que nenhum investimento acessível para quem ganha pouco consegue superar. Cartão rotativo pode passar de 400% ao ano. Guardar R$ 200 por mês num investimento que rende 12% ao ano, enquanto paga juro de 400% ao ano, é perder dinheiro líquido todo mês. Quita a dívida cara primeiro.
Quando ela for embora, o dinheiro que ia para ela vai para a reserva. E quando a reserva chegar em 3 meses de custo de vida, o dinheiro que ia para a reserva vai para investimento. Essa ordem, dívida cara, reserva de emergência, investimento, é a sequência que faz sentido para quem está começando do zero ganhando pouco. Não é glamurosa, não tem atalho, mas é a que funciona. 5 ações concretas para você começar ainda hoje, não amanhã, hoje. Ação 1. Faz o diagnóstico agora. Abra o aplicativo do banco, vai no extrato do último mês, anota na folha de papel ou no bloco de notas do celular, fixo obrigatório, variável e automático. Some cada coluna, veja onde está o dinheiro indo. Não precisa ser perfeito, não precisa ser detalhado ao centavo, precisa te dar uma visão clara de onde estão os números grandes. Esse exercício leva 20 minutos e vai te mostrar algo que você não sabia que estava acontecendo com o seu dinheiro. Garantido. Ação 2. Identifica e cancela pelo menos uma assinatura que não usa. Ainda no aplicativo do banco, procura os débitos automáticos recorrentes. Identifica pelo menos um que você não usa ou que usa pouco. Cancela agora. Não deixa para depois, não coloca na lista de coisas a fazer. Cancela agora. Um cancelamento. Hoje. 5 minutos, e no próximo mês, esse valor vai para o lugar certo em vez do para o lugar errado. Ação 3. Abre uma conta separada hoje. Nubank, PicPay, Mercado Pago, qualquer banco digital gratuito que você ainda não usa como conta principal. Abre agora. Leva 2 minutos. Não precisa colocar dinheiro ainda. Só abre, porque quando o próximo salário cair, você vai ter um destino para transferência. E ter o destino já criado elimina o atrito que faz a transferência não acontecer. Ação 4. Define o valor que vai transferir no próximo salário. Não o valor ideal, o valor real que cabe no orçamento que você tem agora, incluindo o que você vai economizar fechando os vazamentos. Pode ser 50, pode ser 80, pode ser 30. Escreve o número agora e escreve o dia que o salário vai cair, porque compromisso escrito tem mais peso do que compromisso mental. Ação 5. Configura um lembrete no celular para o dia do salário. No dia X, às 9 da manhã, transfere Y reais para a conta separada. Esse lembrete é o seu sistema, até a automação está configurada. E quando você vê o lembrete aparecer e fizer a transferência, você vai ter feito a coisa mais importante que existe na construção de patrimônio com salário baixo. Você vai ter guardado antes de gastar. E quando você fizer isso uma vez, vai querer fazer de novo. E quando fizer de novo, vai querer manter. E quando mantiver por 3 meses, vai ver o saldo crescer de uma forma que vai te surpreender. Porque pouco guardado com consistência produz resultado que muito guardado de vez em quando nunca produziria. Se você quer guardar dinheiro, mas ganha pouco, esse vídeo foi feito para você. Não para te dizer que é fácil, não é. Não para te dizer que o salário baixo não é uma dificuldade real, é. Mas para te dizer que o salário baixo não é o motivo pelo qual você não consegue guardar. O motivo é o comportamento. E comportamento você pode mudar hoje, com o salário que você tem, na situação que você está, sem esperar que a vida melhore primeiro para começar. Faz o diagnóstico, fecha os vazamentos, separa antes de gastar, mantém com consistência sem precisar de perfeição, e segue a ordem certa. Dívida cara primeiro, reserva depois, investimento quando a reserva estiver construída. Simples, não fácil, simples. E simples executado com consistência ao longo de meses, produz resultado que complicado executado de vez em quando, nunca produziria. A diarista que trabalhava 2 dias por semana e acumulou 15 mil reais investidos, não tinha segredo, não tinha vantagem, tinha comportamento. E comportamento é a única coisa que você pode mudar hoje, independente de tudo o mais. Se esse vídeo chegou no momento certo, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que precisam dessa conversa. Comenta aqui embaixo, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou tentando guardar dinheiro com salário baixo? Me conta, porque sua resposta pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma coisa. E se você conhece alguém que quer guardar dinheiro, mas acha impossível com o salário que tem, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Porque a maior barreira não é o salário, é a crença de que o salário é a barreira. E esse vídeo existe para derrubar essa crença. Eu sou Mari. Você não precisa de sorte, precisa de consciência. Até o próximo vídeo.